Dani Reis, eu sou diretora de conhecimento da Comunitas, vou fazer essa abertura e essa mediação aqui com vocês. Comunitas, enfim, Vivian, Tarcísio já conhecem demais, mas a gente atua na melhoria da gestão pública, é parceiro de Campinas, onde o Tarcísio trabalha já há bastante tempo. Campinas foi a primeira cidade que fez parte da rede, ontem o Jonas, prefeito, pode contar um pouquinho. A gente tem um foco em apoiar ações estruturantes e sustentáveis. Então, nossa ideia não é entrar em desenvolver um projeto no município, mas é acompanhar todo esse ciclo. E por conta dessa experiência que a gente vem tendo em 22 cidades, né, e 5 estados brasileiros, isso já há 8 anos, a gente desenvolveu essa jornada muito com foco em replicabilidade, replicar todo esse conteúdo que toda essa metodologia, enfim, tudo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Esse foi o principal conceito, mas além disso, a gente quer muito poder influenciar e compartilhar com vocês todas as experiências desses nossos líderes que estão com a gente há bastante tempo e vocês que estão entrando com tão pouco tempo de transição. Esse é um projeto diferenciado, a gente está abrindo para além dessa rede nossa e a gente acredita muito que vai fazer a diferença para vocês e a gente espera feedbacks, inclusive, espera que a gente consiga chegar até março junto e enfim, construindo esse plano de metas. A ideia é fazer transição, 100 dias e plano de metas. A gente tem uma trilha na plataforma, né, redejuntos.org.br, tem uma trilha que a Miriam, inclusive, que está aqui, que vai falar um pouco para vocês, está apoiando a gente na construção. Essa trilha está bem completa, assim, não é porque a gente está aqui dentro, mas eu estava lendo ela agora, tem bastante conteúdo legal, tem toda uma parte teórica, mas também tem muitas ferramentas práticas que conseguem ajudar vocês, tem modelo de decreto, tem checklist, então pegar a equipe mesmo e colocar lá para ler, eu acho que vai ser bem bacana. E a gente tem alguns encontros mais abertos, mas também algumas mentorias. Isso aqui que a gente está fazendo com todo mundo, a ideia é trocar mesmo, é fazer pergunta, por isso que não é aberto, então são mentorias. E a nossa ideia é, a partir do começo do ano que vem, selecionar alguns municípios que participaram com a gente dessas mentorias coletivas para a gente dar mentoria individual. Até então, a gente vai fazer com 5 municípios, os 5 que talvez mais se destacarem, tal. Então, muito nesse conceito que a gente acredita, né, de espírito público e pessoas engajadas e que querem, de fato, fazer transformação. Vou contar um pouquinho, então, para vocês como que vai ser hoje. A gente está imaginando hoje um modelo muito mais prático. Até que ontem a Vivian Satiro, enfim, ela pode contar todo o currículo dela, que ela é bem melhor que eu fazendo isso. E a Miriam, a Vivian tem todo um olhar prático, né, para essa questão de transição. A Miriam, inclusive, influenciou muito a gente na construção desse projeto, porque a gente falava com ela falava emocionada, e a gente se emocionava, porque exatamente é uma pauta muito pouco falada e muito bacana. Então, ela traz esse olhar de setor público e a Miriam traz todo esse conceito. Então, assim, usem elas, perguntem, porque eu acho que vocês têm 2 grandes nomes aqui para falar sobre isso. Enfim, e 2 grandes mulheres. O que eu preciso dizer é que essa jornada está sendo tocada por mulheres e eu preciso enaltecê-las e agradecê-las, porque está sendo maravilhoso. A gente tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem não só participar, mas também dar feedback. Eu acho que é muito legal se vocês pudessem falar para a gente o que vocês estão achando e sentindo falta, porque é o momento da gente poder trazer coisa nova. Enfim, a gente está super disposto aqui a modular conforme as necessidades de vocês. O que mais que eu preciso falar para vocês? Acho que é isso. A gente, no final, mostra um pouquinho da plataforma para vocês que não conheceram ainda, dou uma passada por lá para vocês verem um pouquinho do material. E agora a gente vai fazer um momento assim de 3 momentos, na verdade. Primeiro a gente vai discutir um pouquinho sobre transição e aí a ideia nossa é falar 20 minutos e trazer vocês para falarem por um tempo também, para a gente trocar mais do que ontem. Acho que é isso. Vivian, Miriam, vocês querem se apresentar e a gente começa? Porque eu falo sempre muito e aí eu vou cortando e falo no meio, senão eu desato a falar aqui. A gente pensou em começar agora num passo a passo mesmo para a execução da transição, né? Então, por quê, quando, como, enfim, o caminho das pedras para essa construção e para esse modelo de transição. Acho que, Miriam, se você quiser trazer um pouquinho isso e a Vivian de complemento, eu vou deixar vocês aqui, tá? Estou aqui qualquer coisa. Tá Sejam bom, muito Daiane. bem-vindos, gente. E obrigada, Vivian e Miriam, vocês são... E Tarcísio, que é da nossa rede, preciso agradecer também, enfim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Obrigada, Daiane. Boa noite a todos e a todas que estão aqui, né, com a gente nesse momento que é tão bom de falar sobre transição. E tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer bastante dúvidas. Eu acho que a gente consegue imaginar mais ou menos como vocês estão nessa situação, né, de poucos dias para terminar o ano, com muitas coisas a serem feitas. E a proposta da gente é conduzir, é levar vocês, não pegar pela mão, né, mas dar bastante conhecimento teórico e prático para vocês poderem fazer a transição ser o melhor possível. Lembrando sempre que a transição tem que ser boa para o município, né? Então, eu não vou me apresentar, porque isso é bobagem. O mais importante é a gente falar aqui sobre o que tem que falar mesmo. Depois, se vocês quiserem ver o que a gente está fazendo, eu estou ajudando, né, na construção desse conteúdo que está sendo feito, dessas ferramentas. E tenho experiência em transição, tanto conceitual como prática, e vamos conversando para poder contribuir para tirar a ansiedade, né? Tem alguém dizendo por aí que não entende muito por que esse momento ser tão ansioso, né? Mas a gente está num mar de ansiedade. Então, assim, a gente vai começar querendo que vocês reflitam. Daqui a pouco eu passo a palavra para a Vivian, mas a gente vai querer que vocês reflitam um pouco sobre pelo menos 2 cenários de transição, tá? Então, por exemplo, eu vou apresentar um cenário mais bonito, né? Assim, tudo funcionando perfeitamente, né? É aquela música de Arnaldo Antunes, a casa está pronta porque você se demora, né? Assim, você fez tudo, a equipe de transição aprontou tudo, está o conjunto de informações, está tudo ok, o livro de transição, que a gente vai falar daqui a pouco, fez o diagnóstico, fez a agenda 100, tá tudo, entregou para a prefeita ou para o prefeito, e aí está dizendo para o povo, a casa é de vocês, porque vocês estão se demorando, né, a entrar nessa casa que é de vocês, né? É esse cenário, o cenário que tinha lei para institucionalizar a transição. Não tinha lei, mas tinha uma portaria que institucionalizou a transição. Ótimo. Não, tinha um decreto. E o decreto trouxe todas as diretrizes para que a transição acontecesse. Beleza. E a transição aconteceu num tempo recorde, e a equipe conseguiu mapear a prefeitura, mapeou as informações relevantes, conseguiu falar com os secretários e as secretárias, conhecer o plano de contenção, né, e de enfrentamento à Covid, um possível plano de retorno às aulas, os protocolos sanitários, a pasta orçamentária, enfim, tudo funcionando, uma agenda 100 perfeita, toda a equipe anterior se disponibilizando para quem estivesse entrando, ficar à vontade se precisasse novamente de aprofundar no conhecimento. E a gente tem outro cenário, que não é um cenário muito legal, né? Talvez o cenário que a gente, infelizmente e culturalmente, encontra por aí. E aí, como eu vou ficar mais no mundo de Poliana, eu vou pedir para a Vivian falar sobre essa realidade, às vezes, que não é muito boa, né? Um cenário mais adverso, Vivian. Falando, inclusive, da experiência que você pode ter enfrentado, né, em algumas transições. Por favor. Bom, acho que todo mundo hoje vai cometer algumas cacofonias, né? Miriam, Vivian, Vivian, Miriam. Também não vou me apresentar, então a gente já vou seguir aí para o cenário caótico. Acho que é muito importante dizer que essa jornada é uma jornada de continuidade de um tema que a gente discutiu alguns meses atrás, que foi o plano de governo, né? Então, talvez eu vou dar uns passinhos para trás, até para dar uns pitacos aí no cenário ideal da Miriam, porque se há 2 meses atrás a gente estava falando de plano de governo, a gente, em algum momento, já pensou nesse diagnóstico do mundo ideal. Só que esse ano não foi mundo ideal para ninguém, né? Foi um ano cheio de adversidades em que ninguém esperava construir o seu plano de governo em isolamento social, sem poder conversar com as pessoas, sem conseguir as informações no município, enfim.
Então, a gente já entrou na campanha de forma muito adversa, né? Então, provavelmente os diagnósticos já foram prejudicados. Então, dificilmente algum dos municípios aqui tenha um diagnóstico muito bem feito, muito acurado, com pesquisa em loco e etc. Né? Primeiro, porque a gente não tem muito o hábito de fazer isso, né? E segundo, porque esse ano, de fato, não permitiu com que isso fosse feito de forma tranquila, digamos assim. Então, acho que o primeiro cenário ruim, assim, o primeiro fator do cenário ruim é o momento de pandemia. A gente está aqui uma semana antes do Natal, falando da transição das prefeituras de vocês, né? A gente está num momento atípico, num momento em que não nos permite conversar, né, e ir até a casa das pessoas e etc. Então, acho que o diagnóstico já foi prejudicado. O segundo fator que eu acho que talvez deixe aí o nosso cenário mais conflituoso é que a gente não tem uma legislação federal que trate como deve ser a transição de governo em todos os entes, né? Então, não sei aqui como os municípios de vocês se organizam, se tem algum município aqui que tem a lei própria, mas a grande maioria dos municípios não possui uma lei própria de transição. Então, não existe a receita de bolo. Então, se no mundo da Miriam a gente deveria ter uma receitinha de bolo dizendo façam isso, 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 isso e aquilo, na vida real não tem. Então, a gente está num momento difícil sem a receita de bolo. Então, o que fazer? Acho que esse é o grande momento que a gente está aqui para conversar. O que a gente vai fazer nesse município, Miriam? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou num momento super difícil, porque é um momento de pandemia, e eu estou uma semana do Natal. O que eu vou fazer? Vivian, eu gosto de te ouvir, e já que a gente está falando aqui qual que é a cara da transição, vou voltar rapidinho para você, porque eu acho que você pode contar para a gente algumas experiências, já que a Miriam trouxe esse mundo ideal, quando a gente falava antes, você trazia algumas experiências de transições que você passou, e sabendo, a gente sabe o quanto é importante a gestão do conhecimento, enfim, se você puder trazer um pouquinho desse cenário para a gente discutir, e aí a gente pode, inclusive, depois pedir para que algumas pessoas falem como que está essa transição nas suas cidades, para a gente fazer um passo a passo em cima disso. Tá bom. Bom, eu não me apresentei, mas hoje eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu sou secretária adjunta de licenciamento, mas a minha grande experiência de transição é no governo do Estado, né? Então, eu trabalhei no governo do Estado de 2011 a 2018, então eu peguei algumas transições, né? A primeira eu entrei no governo do Estado numa transição, que era a transição do Serra para o Alckmin, aí depois eu vivi a transição de continuidade do Alckmin para o Alckmin, aí a transição do Alckmin para o Márcio França e depois do Márcio França para o João Dória. Eu trabalhava na coordenadoria de informações da Secretaria de Governo, e acho que é justamente sobre isso que é que eu fale, né? Então, a gente, no segundo governo do Geraldo, a gente estruturou uma área que era exclusiva para cuidar das informações do governo, então foi uma área que acabou sendo a aglutinação de diversas outras áreas do Estado, que era para funcionar como a inteligência do gabinete do governador e um pouco também da inteligência da Secretaria de Governo. Primeiro porque as informações, elas existem em abundância, e quem aqui ainda não trabalhou na prefeitura vai descobrir que a gente produz muita informação, só que em muitas vezes a gente produz essas informações de forma totalmente descoordenada. Então, a Secretaria da Saúde produz muito dado, e agora na pandemia está produzindo muito dado, só que às vezes a gente não sabe o que faz com esses dados. A Secretaria da Educação está produzindo muito dado, a Secretaria da Fazenda tem muito dado, só que esses dados eles estão em algum lugar, espalhados, a gente não sabe direito onde eles estão, e uma brincadeira que eu sempre fiz é que os dados não são dados, eles são conquistados. As pessoas escondem as informações como se elas fossem o seu grande motivo de poder, e isso é muito complexo no setor público. Então, acho que a primeira grande lição que eu aprendi em todas essas transições é que a gente precisa estruturar os governos para fazer gestão de informação. E aí, gestão de informação, gestão de dados, eu tenho certeza que todo mundo aqui ouviu isso muito nessa eleição, porque tem uma chamada muito forte nesse momento de pandemia, que a gente faça estudos mais qualificados dos dados públicos. Então, todo mundo ouviu alguém falando de precisamos melhorar os dados, precisamos melhorar as informações, só que a gente precisa melhorar de fato. Então, acho que esse é o momento em que a gente precisa começar a se preocupar como é que a gente vai fazer a gestão de dados da prefeitura, né? Quais dados eu quero acompanhar, quais são as prioridades que eu determinei no meu plano de governo que devem ser monitoradas, quais são os indicadores para monitorar essas prioridades e como é que tudo isso se junta. Porque é muito fácil achar que a transição começa
20 de dezembro, que está na nossa conversa. Isso é impossível. Uma transição feita, ela é feita a partir de informações que o governo municipal possui. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Se o governo tem informações bem estruturadas, certamente a transição vai ter informações mais estruturadas. Se o governo não tem como passar isso. Então, acho que todo mundo aqui tem que começar a pensar a própria transição daqui 4 anos agora. Como é que eu organizo o meu governo agora, para que daqui 4 anos eu possa garantir uma transição republicana, para que aquilo que eu pactuei com a população no meu plano de governo tenha uma continuidade, enfim, se eu me reeleger, se eu não me reeleger, qual foi o pacto que eu fiz com a população, né? Então, acho que isso é muito importante, pensar como é que eu já começo a organizar esses dados, essas informações, a gestão pública municipal, para que ela esteja apta para um período de transição daqui 4 anos, né? Porque, de fato, assim, agora achar que milagre vai acontecer, não vai, né? Nossa Senhora da Transição não vai aparecer na prefeitura de ninguém para organizar os dados que não foram organizados 4 anos no município, né? Então, acho que ver o que tem, talvez fazer uma garimpagem das melhores informações e dos melhores dados. Então, é muito importante ter em mente que eu preciso ter uma definição clara do que eu quero, o que eu quero enxergar nessa transição, e a partir disso, enfim, construindo os 100 dias e aí por diante. Legal, Vivian. Alguém quer compartilhar um pouquinho como que tá no seu município o cenário? Se tá no cenário da Miriam, se tá no cenário da Vivian? Acho que Tarcísio talvez tenha bastante coisa para compartilhar, mas se vocês quiserem compartilhar, esse é o momento. Eu não sei se você tentou falar, Tarcísio, tá no mudo, ou se você não queria falar. Cassiano? Eu não tô vendo as mãozinhas, se vocês quiserem abrir o microfone. Boa noite, pronto. Miriam, boa noite, Daiane. Eu sou... Vivian. Prazer estar falando com vocês e com os demais, né? Eu atualmente estou vice-prefeito do meu município até 31 de dezembro e, consequentemente, também farei parte da reeleição do meu companheiro desses 4 anos, prefeito João Carlos Engarça. É fato que, num período de transição, é muito importante para quem está chegando ter total ciência dos acontecimentos e algumas ações que possam ser feitas para que a gente possa simplificar ao máximo as ações do prefeito a partir do dia 1º de janeiro. Esse é um período de transição. A Vivian mesmo falou de transição de Alckmin para Alckmin. Eu gostaria de entender um pouquinho esse processo, visto que eu estou no governo, vou continuar no governo daqui os próximos dias, e a preocupação, no que a gente tem que se atentar, mesmo sabendo de um processo que nós estamos inseridos nele, né? Então, estou aqui vice-prefeito do meu município, de Garça, é uma cidade no interior de São Paulo, de 45 mil habitantes. E aí eu gostaria de entender um pouquinho com você, principalmente a Vivian, que me falou de transição e transição do mesmo governo, quais são os pontos principais que nós devemos nos atentar? Acho que Obrigado só... pela oportunidade. Obrigado, Cassiano. Acho que o Tarcísio vai falar e a gente já responde essas dúvidas. A Miriam vai trazer também um passo a passo, né, Miriam? O que fazer, por onde começar. Mas se você quiser dividir com a gente, Tarcísio. Bom, aqui em Campinas, o segundo mandato do prefeito, ele fez o sucessor e tem uma comissão de transição trabalhando. O problema nosso aqui foram 2 turnos, né? Então, o atual governo teve 15 dias só desde que foi eleito. O prefeito atual fez uma demissão não simbólica, né, mas conceitual, de todos os secretários do atual governo ficam somente até 31 de dezembro, para dar a abertura e oportunidade para o prefeito eleito montar a equipe dele da maneira que ele quiser. Montou-se uma equipe de transição, mas
por conta dos problemas que nós estamos vivendo atualmente, da pandemia da Covid-19, o foco de maior parte é essa questão da pandemia, está discutindo muito saúde, inclusive por conta da retomada dos problemas que nós estamos tendo, da volta da fase amarela aqui no estado de São Paulo, né? Então, o foco está muito nessa questão de saúde. Já foi feito um plano para a saúde, mas, por enquanto, o prefeito anunciou somente 2 secretários novos, exatamente os 2 da saúde. Então, nós não estamos... Está muito difícil fazer essa transição, e a minha equipe da Secretaria de Finanças está muito ansiosa, né? Como todos, né? Falou, olha, como é que nós vamos fazer isso? O que nós vamos ter que levantar? O que nós vamos ter que passar? Então, do ponto de vista do gestor que está saindo, nós já fizemos todo um levantamento dentro da minha secretaria. Amanhã tem uma apresentação final da minha equipe tributária, que é extremamente técnica, para deixar tudo preparado para quem? Para quem chegar e falar, olha, é isso daqui. Então, nós separamos em algumas vertentes a questão de pessoal, a questão de tecnologia da informação, a questão de atendimento ao cidadão. E o grande problema que nós vemos hoje, além de pessoal, que são as pessoas, você mexe com pessoas na transição, né? É a questão de processos, tá? Como é que está sendo feito, o que vai ser feito, o que precisa ser feito. Pelo menos para secretarias de meio, não secretarias fins. Mas nós estamos nesse momento de transição, e eu já passei por outras transições. É extremamente complicado você entrar numa prefeitura sem ter nada. Já passei por isso também, quando entrei no poder público, não tinha equipe de transição, não tinha nada. Chegamos no primeiro dia, bom, e agora? O que eu faço? Tá? Então, muito importante, para quem está chegando, já começar a tomar pé da situação, começar a estar estruturando o que você precisa fazer, e quem está saindo, deixar preparado. Porque tem coisas que aparentemente são muito simples. Então, na minha área financeira, falou, bom, tudo bem, no dia 2 de janeiro vai ter conta para pagar. E quem que vai pagar? Quem que vai assinar o cheque? Ou quem tem o acesso ao banco? Quem vai fazer o pagamento eletrônico? Então, desde a questão conceitual, de gestão, de planejamento, o que vai ser passado, até a questão do dia a dia. Falou, olha, quem que vai fazer essas atividades? Legal, Tarcísio. Você trouxe um pouquinho, acho que eu já posso pedir para a Miriam. Miriam, existe um passo a passo que a gente pode seguir? Existe uma receita de bolo? Existe um passo a passo, né? Porque a gente não tinha essa cultura de transição, ela vem se implementando a cada ciclo. A gente tem um ciclo, né, que se renova a cada 2 anos, seja no âmbito federal e nos estados, no Distrito Federal, ou nos municípios, como foi agora. Então, de certo modo, algumas boas práticas já vêm acontecendo, né? E a gente, às vezes, acha que não pode fazer benchmarking da gestão pública. Pode sim, né? Eu sempre acho e digo e oriento que deve ser feito desde que os créditos sejam dados, né? Porque às vezes a gente faz, bota uma outra cara, não, né? Mas, enfim, neste foco, existem já alguns roteiros, só que esses roteiros vão depender muito da realidade local. Eu vi a Vivian falando aí sobre São Paulo, né? Sobre o estado de São Paulo. A transição, quando a gente muda, por exemplo, de município para estado, a gente já sente uma diferença enorme, porque a capacidade técnica, sem desmerecer qualquer equipe técnica dos municípios, né? E ontem a gente via que os prefeitos e a prefeita falando da dificuldade que tem de atrair pessoas com boa formação ou excelente formação por conta do mercado paralelo não, privado. Então, assim, nos estados, nas capitais, a transição tem outra cara, porque o quadro técnico é mais especializado, a gente percebe menos acirramento, a gente percebe menos apego, menos resquício do patrimonialismo, porque não há aquele conhecimento. O patrimonialismo que existe é mais partidário, né? Não é como é no interior, na cidade pequena,
que o prefeito senta e diz, essa cadeira é minha, esse birô é meu, quando eu sair eu vou levar para minha casa, que um lado da rua funciona 4 anos e o outro lado da rua só funciona nos outros 4 anos. Nos interiores, e eu estou vendo, inclusive, que tem gente aqui do interior de Pernambuco, de Bezerros, manda um abraço, né, que eu sou de Pernambuco. Então, Bezerros, por exemplo, é uma cidade que eu tenho certeza que Hugo depois pode testemunhar isso. Se houver uma eleição, há uma tensão muito forte. A transição que se realiza em Bezerros não é a mesma que se realiza em Recife, porque o quadro técnico é diferente, não desmerecendo o quadro técnico de Bezerros de forma alguma, Mas, então, a partir disso, foram sendo construídos roteiros, e existe. Inclusive, na trilha, a gente colocou um passo a passo com essas duas situações. Se tudo der certo, né? Um fluxo, se tudo der certo, segue, vai seguindo o caminho. Se não tiver isso, vai tendo as outras soluções, né? Neste momento que a transição aconteceu numa conjunção de fenômenos que não foi positiva, né? A pandemia, que colocou o ano de 2020 quase suspenso, de repente a administração teve que se reorganizar, eu não diria nem que se reinventar, teve que se reorganizar para, em tempo muito célere, apresentar soluções que desconhecia. No meio disso, vem as eleições e vem a transição. A gente tem 2.250 prefeitos e prefeitas, né, reeleitos, nesse universo de 5.568. 3.310 aproximadamente, porque tem a história lá do Amapá e teve outros municípios do Rio que não tiveram a eleição também no primeiro turno. Então, a gente tem 3.310 aproximadamente entrando, não é reeleição, num cenário complexo, um cenário que não é favorável, porque houve flexibilizações nesse ano de 2020, por exemplo, para a gestão de pessoas. Aquele limite prudencial foi flexibilizado, mas quando chegar em 2021, rapidamente isso vai ter que ser visto. E aí quem entra, como o Vivian falava, depende muito do olhar do gestor. Tem gestor que vai querer olhar mais para o pessoal, e eu recomendaria que olhasse para o pessoal. Por exemplo, a Secretaria da Educação, que tem muita gente. Como é que está a situação desse pessoal da Secretaria de Educação? Como é que está essas pessoas que estão no grupo de risco? Qual é o déficit que tem na prefeitura? Como é que está a contratação? E a gente tem também na trilha uma possibilidade de, nesse momento, que a gente não pode ter uma visão panóptica, né, de querer coletar tudo, a gente tem que controlar isso. Como é que a gente faz para racionalizar o que a gente vai coletar? A gente tem um checklist que vai dizer em cada área, né, o que é que vai ser solicitado, mas a gente também tem um outro produto que é assim, olha, se não der tempo fazer nada, eu preciso pelo menos pegar essas informações aqui. Então, assim, os roteiros existem, não existe a receita de bolo, e mesmo o bolo, quando é feito, a gente faz de um modo e tem um resultado, e faz de outro modo e tem outro resultado. O importante, gente, aí eu chamo muito a atenção de vocês, é para o aprendizado do processo, do feitio, porque vocês vão fazer essa transição. Esse primeiro ano é um ano de arrumar a casa, é o ano de pegar essa agenda 100, ótimo, avançar nessa coisa suspensa que a gente ficou em 2020 por conta da pandemia. É preciso estar preparado para essa possível, não diria que segunda onda, mas volta, a crista da onda volta, e aí aquela demanda que estava represada também de saúde precisa ser vista. Então, a gente não pode mais ficar no discurso de não poder atuar porque tem uma pandemia para ser resolvida. A gente precisa avançar nessas outras questões de saúde, de educação, há várias discussões, né, para as aulas voltarem. Então, assim, não tem o roteiro perfeito, né? Até o poderoso chefão fez um outro roteiro agora, achando que aquele lá não era o melhor. Então, assim, a gente vai testando. E o que é importante na transição é o aprendizado. É daqui a 4 anos, como o Vivian disse,
vai construindo esse conhecimento. A gente tem várias planilhas que estão lá para vocês utilizarem, e essas planilhas ficarem durante a gestão. E quando chegar no final de 4 anos, esse conhecimento... É planilha hoje, gente? Faz um sistema, então. Usa isso, faz um sistema, para quando chegar no próximo ano, não precisar mais de uma planilha. Tem as informações, disponibiliza no último ano, no último ano de gestão, faz isso, disponibiliza para quem for elaborar o seu plano de governo, ter uma realidade local mais próxima do plano de governo. Porque, como se falava ontem, se as peças orçamentárias são meio fictícias, os planos de governo também são. Eles não são sintonizados com a realidade local. Se vocês que estão aqui começando agora, ou então nessa proposta de reeleição, usarem a gestão para, no último ano, disponibilizar os dados, como o Fernando Henrique fez, né, quando fez a primeira transição, certamente a gente vai ter avanços na transição. E, Cassiano, você perguntava como é que se faz a transição numa reeleição, né? Se faz avaliando o que foi feito nesses 4 anos. Nesse plano de governo que havia, que a gente fez sem conhecer muito a realidade local, o que é que a gente pode ajustar, deixar de lado aquelas ideias que a gente colocou, mas que não sintonizam com a realidade local? O que é que a gente pode avançar? A gente tinha botado só um embrião aqui nesse plano, mas a gente viu que tem estrutura para avançar. O que é que a gente pode avançar? A gente tem um plano de metas, a gente tem metas para bater, coberturas para dobrar. Então, a gente, na reeleição, pode ser feita uma avaliação da última gestão, né, da primeira gestão, e, a partir disso, fazer um plano de governo com os pés mais no chão. A outra coisa que acontece, que as pessoas não se dão conta, eu vou parar já, tá? É porque essa transição na reeleição é um pouco escanteada. Apesar da gente ter um número pequeno, né, de reeleições, 2.250, mas é um número significativo. Toda vez que há mudança na gestão, tem que ter transição. Tem que ter. Por quê? Você é prefeita, prefeito, vice-prefeito, mas você não conhece a máquina na minúcia. Você não conhece. Você conhece, você tem uma visão macro. Então, muda lá o secretário de administração. Esse secretário que vai entrar, ele vai precisar saber dessas informações. E quem é que vai passar? O anterior. Então, aí é uma transição que acontece. Então, por mais que o prefeito permaneça, por mais que o vice permaneça, houve mudança de secretariado, tem que haver transição. Houve mudança de uma diretoria, tem que haver transição, gente, porque quem vai entrar não tem conhecimento. E aí não dá para improvisar, porque o improviso vai trazer a ineficiência do gasto do dinheiro público, né? É isso. Então, assim, não tem a receita de bolo, mas tem um monte de instrumento para a gente seguir. Ai, obrigada, Miriam. Deixa eu só complementar o que ela falou para o Cassiano, porque ele até me chamou aqui no chat, se eu não falar, ele vai ficar bravo comigo. Cassiano, eu acho que a transição ela tem 2 dimensões, assim, se eu pudesse classificar como 2 dimensões. Uma mais política, legislativa mesmo, que aí abarcaria os partidos políticos e etc., e uma mais administrativa, que é tocar a máquina pública. No momento da reeleição, novas coalizões podem ser feitas, novos partidos políticos podem ser agregados à base, outros partidos podem deixar a base. Isso faz com que a dinâmica do governo, mesmo que seja um governo de continuidade, ela mude. Assim, e aí eu estou pensando aqui no município de São Paulo ou no governo do estado, que são muito grandes, isso tem um impacto muito considerável sobre a máquina. Então, acho que isso que a Miriam estava trazendo, de mudou o secretário, é necessário uma nova transição, isso é importante. A nova base de sustentação do governo, ela está em acordo exato com aquilo que foi tratado na primeira gestão? E isso não tem nada de errado, viu, gente? O processo democrático precisa que a gente tenha partidos políticos e a discussão política é mais do que legítima, ela é necessária. Então,
Faz sentido continuar com aqueles mesmos secretários? Não faz? Qual é o cenário atual? A gente está num cenário agora de escassez de recursos. De repente, eu preciso de um secretário da Fazenda que tenha mais expertise de conseguir recursos externos. Então, talvez aquele meu secretário não seja mais o ideal. Então, talvez seja necessário trocar. Então, acho que é um pouco isso, né? Pensar qual que é a nova dimensão política do meu município e onde o meu município está inserido, né? Porque o Estado pode ter mudado, a economia pode ter mudado, o meu país pode ter mudado. Então, como é que esse novo cenário se encaixa num novo governo? E como é que administrativamente eu vou dar cabo disso, né? Desses novos desafios. Então, aí eu vou trocar o meu secretariado. E aí, eu trocando, naturalmente, tem que ter transição. E eu acho que a transição de um governo de continuidade ela é mais complexa do que a transição de um governo novo. Porque tem um fator de competição entre os secretários, né? Que esse ambiente político que a gente convive, e todo mundo aqui sabe como funciona, é natural que a gente muitas vezes acabe levando para o governo uma competição da lógica partidária e da lógica das eleições. E aí todo mundo fica numa baita expectativa, né, de eu continuo no próximo governo, quem vai ser o secretário da Fazenda? Tarcísio vai estar aqui? Não, Tarcísio está indo para o município do lado. Era isso que a gente estava ouvindo eles falarem aqui no começo da conversa. Quem é esse tal de Tarcísio que está chegando? Enfim, tem essa dificuldade, porque se eu já estou na máquina, eu não quero sair. Né? Se é um governo novo, é muito mais tranquilo politicamente nesse sentido. Então, acho que a transição de um governo de continuidade ela é muito difícil e também esperar que a cooperação aconteça de forma espontânea é a gente acreditar em anjos, né? Os secretários eles não vão se reunir um dia e falar vamos trabalhar juntos, abraçados, em cooperação, porque a gente gosta. Não, trabalhar com gente é difícil em qualquer lugar, né? No setor público também. Então, precisa de uma estrutura de transição que se consolide no governo como coordenação de governo mesmo. Como é que a Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão, não sei qual que é o nome que tem no município de vocês, vai conduzir isso depois. Porque precisa ter alguém fazendo essa coordenação, né? Porque, como eu disse, não acontece de forma espontânea. Não sei se eu te respondi, Cassiano. Essa visão prática sua, Viva, é muito bacana. O Tarcísio estava contando, na verdade, que lá eles demitiram os secretários, o que faz com que ele esteja fazendo reuniões de transição. Depois ele pode te contar um pouquinho mais, que ele contou bem no início. Mas, Vivi, eu queria te perguntar, assim, na prática, já que você tem esse olhar muito forte, a gente tem 14 dias para finalizar essa transição e para entrar. Que informação que a gente prioriza? Se estiver começando agora, que informação que eu preciso priorizar para começar daqui 14 dias? Dá 8 dias, tá? Ai. Semana que vem tem 3, outra tem 3, essa tem 2. Tem 8 dias úteis, pode esquecer. 8 dias, Vivian, ficou mais difícil. Mas quem está em transição não tem isso não, viu? Quem está em comissão de transição não tem Natal, não tem Réveillon, não tem nada. Eu poderia contribuir? Por favor, Wilson. Eu sou de Cáceres, Mato Grosso, né? Cidade fronteira com a Bolívia, a 80 quilômetros da fronteira, e 200 quilômetros da capital, Cuiabá. Já para tentar contribuir um pouco com relação à questão da transição, eu estou fazendo parte da equipe de transição da prefeita eleita, ela é a atual vice-prefeita, e pela segunda vez consecutiva, e foi eleita prefeita aqui, sem o apoio do atual prefeito, que foi prefeito junto com ela nos 2 mandatos. Mas ela conseguiu superar, né, o prefeito apresentou um outro candidato e ela conseguiu superar e sair a vencedora. E eu estou fazendo parte dessa equipe de transição. Para contribuir com relação a que norte, que buscar informações, né? Aqui no nosso estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas, ela em 2016 baixou uma resolução normativa, número 19/2016, quem quiser pode até fazer essa busca no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e nessa normativa ela dá um direcionamento de todas as diretrizes, né, que uma equipe de transição tem para fazer aquela busca de informações com o atual governo. Então, elenca lá dezenas e dezenas de informações que é importante o atual gestor repassar todas essas informações de forma oficial. Posteriormente a isso, a equipe de transição ela termina no 5º dia útil, né, depois que a prefeita assumir.
Aí ela encerra-se com aquela equipe toda, da equipe que está entrando, com aqueles secretários que o prefeito também indicou para fazer parte dessa equipe de transição. Após isso, depois a prefeita já empossada, ela vai formar a comissão para fazer a conferência de todas as informações recebidas. Ou seja, então, dessa lista de informações que o Tribunal de Contas tem, é o primeiro passo que a equipe vai buscar junto à prefeitura do atual governo, que está deixando. Então, é só para contribuir, quem quiser também buscar essas informações no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso, poderá ter essas listas de documentos, informações que têm que ser repassados. Por exemplo, o PPA, LDO, a LOA do ano seguinte, né? Os últimos restos a pagar dos últimos anos, né? Que sempre vai ficando de um ano para o outro. Então, são ações que tem que ter para que ele tome conhecimento e saber acompanhar. Se o atual prefeito, que está deixando o cargo aqui, fez todos os processos e os projetos que estavam inseridos dentro do PPA e da LOA, né? E se vai ter essa continuidade também. E se vai deixar também restos a pagar com um saldo positivo para poder ter condições de pagar. Então, são algumas das ações que é importantíssimo a equipe tomar conhecimento. É muito legal, Wilson, trazer isso, porque eu acho que os tribunais de contas têm sido cada vez mais parceiros dos municípios, né? A gente enxerga geralmente os órgãos reguladores como mais assustadores, etc., mas acho que nesses momentos de transição, os materiais que eles têm produzido são muito úteis, porque a gente tem uma legislação clara daquilo que deve ser feito do ponto de vista fiscal, né? Em que pese eu tenha começado falando que a gente não tinha uma receita de bolo do ponto de vista mais amplo de transição, do ponto de vista fiscal, isso está bem garantido. E acho que, respondendo sua pergunta, a gente precisa ficar muito de olho nesses 8 dias, quais são os contratos de serviços de continuidade. Assim, o que a gente não pode deixar de jeito nenhum faltar no dia 1º de janeiro, né? Como é que está o contrato de lixo? Como é que está o contrato de ônibus? E aí acho que o Tarcísio pode elencar aqui quais são os demais contratos que a gente não pode deixar, né? Ficar de olho no começo do ano com o contrato de uniforme escolar, né? As aulas devem voltar em algum momento no ano que vem. Como é que a gente está com isso? Enfim, acho que ficar muito de olho nesses contratos de serviços que são contínuos, né? Que não tem como a população ficar sem ônibus no dia 2 de janeiro. Então, acho que eu focaria os meus esforços, se eu só tiver 8 dias, para isso. Acho que está cortando aqui, não estou... Não sei se o Wilson... Wilson ouvindo, Wilson? Está ouvindo a gente? Alô? Acho que vamos fazer o seguinte, o Wilson está caindo, mas vamos aproveitar então já que esse espaço para a gente abrir uns 20 minutinhos de resposta, de pergunta e resposta, para aproveitar as meninas, essas mulheres. O Luiz está com a mão levantada, se você puder falar de onde é, Luiz. Eu sou de Coromandel, Minas Gerais, uma cidade com 30 mil habitantes. Eu sou coordenador da equipe de transição de um prefeito de 31 anos que acabou de ser eleito, ex-vereador. Eu gostaria de contribuir mostrando para vocês que existe um guia, chama Guia do Prefeito Mais Brasil. Vou mostrar para vocês, ver se é possível ver aí. Foi elaborado pela Secretaria de Governo da Presidência da República em 2020. Esse manual dá para a equipe de transição, passo a passo, o que essa equipe de transição deve fazer. Primeiro passo, claro, instalar a equipe e elaborar ata de toda reunião que você fizer, fazer uma ata. O segundo passo são os relatórios que você tem que pedir para a administração que está saindo. Então, tem uma lista de relatórios que quem está saindo tem que apresentar. E também todos os contratos de execução de obras, consórcios, convênios, todos os relatórios referentes aos contratos, bens, patrimônios, bens de consumo, os servidores, a estrutura funcional, quadro de servidores, votação. Então, quem precisar
é só entrar na internet, na Secretaria Especial de Assuntos Federativos do Governo Federal, e tem um manual muito grande, são quase 200 páginas, mas é um material muito interessante para quem está trabalhando com essa transição, porque se você seguir esse roteiro, não tem erro, você tem tudo que você precisa pedir, tudo que você precisa analisar e tudo que você precisa fazer. Inclusive, tem o que você precisa fazer nos próximos 100 dias de governo. Assim, quais são os pagamentos de impostos que você tem que fazer, quais são as certidões que você tem que pedir. Então, é muito interessante. Então, eu recomendo que todo mundo que está participando de uma equipe de transição acesse esse guia do Prefeito Mais Brasil. É muito interessante. Só isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. Obrigada, Luiz. A Miriam está trabalhando com a gente também em diversos materiais e checklists, né, Miriam? Não sei se você quer trazer algum complemento. Eu quero agradecer ao Luiz, ao Wilson, e quero convidá-los a conhecer a nossa trilha, porque ela está toda voltada para a transição. Inclusive, esse material que foi citado agora está disponível lá. A gente tem um link lá que a gente chamou de conteúdo para reforçar o conhecimento. Por que a gente chamou de conteúdo para reforçar o conhecimento? Porque antes disso, tem um conteúdo que já dá bastante conhecimento. Tem um conteúdo que foi pensado, discutido, planejado por pessoas que vivem e respiram transição, né? Eu, por exemplo, não tenho só a parte conceitual, mas eu já integrei a equipe de comissão de transição, eu já coordenei a equipe de comissão de transição, já cheguei num mundo maravilhoso, onde tudo funcionava, e já cheguei num mundo que não tinha papel nenhum, não tinha um papel sobre o birô, não tinha informação alguma. Então, a partir desse olhar, essa trilha, que é que vai até o plano de metas, né, de 100 dias e plano de metas, está toda pensada desde o passo a passo, desde como fazer transição. Fala sobre as equipes, como é que é o perfil da equipe de transição, né? Por exemplo, na administração pública, a gente tem o chá da competência, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? É competência, habilidade e atitude. E a gente renomeou isso, nessa trilha a gente renomeou isso. É chá, mas a gente quer tomar esse chá com gente que tem espírito público, sabe? Assim, não é um chá como o Solene, não, é um chá com gente que tem gosto pela administração pública. Então, assim, tem que ter conhecimento? Tem. Eu vou ler porque eu estou aqui no outro computador, tá? A trilha está aberta. Mas conhecimento tanto de gestão, nos aspectos mais relevantes do município, incluindo as limitações do município e as potencialidades. Porque quem está lá conhece. Não adianta ter muito conhecimento e achar a realidade, por exemplo, Hugo, a realidade de Caruaru, a realidade de Toritama, eu vou trazer para implementar aqui em Bezerros. Não, a gente vai conhecer, ter o conhecimento de Bezerros e implementar em Bezerros, tá? Então, o H de habilidade técnico, política e relacional. Por quê? No momento que acontece a transição, o ambiente político está oriçado. É isso que acontece. Quem chega, ou até existe uma cortesia, né, de final de gestão, as pessoas colocarem os seus cargos à disposição. E tem muitas pessoas que estão na equipe, tendo que, inclusive, repassar informações para a comissão de transição, tendo que fazer o encerramento de mandato, as obras a serem inauguradas, né? Aquilo que ficou planejado para ser executado até o final do mandato, tendo que conciliar esse calendário e tendo que atender uma requisição da comissão de transição. E, enquanto isso, está preocupado que a partir do 1º de janeiro não está mais no mercado, como eu já ouvi pessoas de transição dizer. A minha cabeça ficava muito dividida, porque eu estava ali trabalhando e tinha que, a partir de janeiro, pensar como é que eu vou fazer, né, para pagar as minhas contas. Então, essa habilidade tem que ser técnica, política e relacional. É preciso saber também
que quem está na prefeitura, quem faz a roda girar, quem tem o conhecimento, precisa ser respeitado. Então, às vezes, as comissões de transição chegam, em vez de chegar com empatia, procurando compreender como é que está o clima, chega dizendo, eu vou sentar aqui, minha sala vai ser essa, você vai sair daí, e cria um ambiente tão difícil que não consegue informação alguma. Por isso, também nessa trilha, a gente criou um documento chamado Termo de Referência, onde a gente listou quais são as responsabilidades, as atitudes que os componentes e as componentes de uma equipe de transição têm que ter, principalmente esse cuidado com quem está na gestão e sabe que vai perder, né, o posto daqui a pouco, e isso, gente, no momento como a gente vive, isso mexe muito, né? Então, dificulta passar informação, prende a informação, fica pensando, eu não vou dar informação porque eu não quero que essa gestão que vem aí dê certo. Então, essa capacidade relacional, essa capacidade de ter empatia, de compreender o ambiente político ouriçado, é importante nesse chá de competências. E também ter atitudes comprometidas com os pressupostos não só da nova gestão pública, mas da governança, com o erário, com os resultados pautados no interesse público, que é o que deve evidenciar toda a gestão pública. Então, essa ferramentinha, esse termo de referência para começar, vocês poderem dizer assim, eu já participei de comissão de transição, que o pessoal ia para os setores buscar informação de todo jeito e distribuir essas informações. E foi daí que eu disse, não, peraí, vamos fazer aqui um termo de referência, porque precisa saber que as informações são sigilosas, precisa saber que esses dados que estão sendo tratados aqui, tudo bem, os dados são públicos, essa é a regra, mas há dados sigilosos, e também o momento da transição não é um momento de auditoria. Ninguém está ali para mostrar os erros de uma gestão. O que a gente pretende ali na transição é conhecer o que é que se pretende no momento de transição, conhecer o cenário para tomar providências. Se eu não conheço, se eu não tenho a informação, eu não tenho como ter uma atitude assertiva a partir do 1º de janeiro. Então, também, lá na trilha, tem um documento orientando nesse momento quais são as informações que eu tenho que pegar, já que eu não posso. Tem lá um checklist com todas as informações de todas as áreas que são importantes, mas não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo de fazer isso. Então, não vai dar tempo de fazer isso. Em que é que eu tenho que focar? Aí, como o Vivian estava falando nisso, nos contratos, nos convênios, principalmente nos serviços essenciais. Um aspecto importantíssimo, a pandemia. Como é que está a área de saúde no dia 31 de janeiro? Como é que está a equipe de saúde? Como é que estão as viaturas? Como é que está o combustível? Como é que está a capacidade da rede? A virada do ano vai trazer você como gestor. Você tem que saber como é que estão os equipamentos, os EPIs, como é que está o combustível. Tudo isso você tem que saber, porque no dia 1º, que inclusive muita gente não vai respeitar o distanciamento, é possível que haja uma superlotação lá nas suas unidades de saúde. Como é que está a estrutura das suas unidades básicas? É preciso avançar nisso. Então, gente, eu queria convidar vocês a conhecerem a trilha, porque tem muito material, tem cronograma. Nesse momento, eu acho que a gente tem que ter minimamente uma metodologia para realizar uma transição. Então, por exemplo, nesse momento não dá para desenhar uma metodologia grande. Pega lá o cronograma, vê como é que você faz, pega lá quais são as informações que são racionalizadas, monta o teu cronograma e cai em campo. A gente não pode se reunir. Pega uma plataforma virtual, pega um Google Drive ou algo semelhante, uma tecnologia na nuvem para compartilhar os arquivos, né? Pega um aplicativo de comunicação para trazer fluidez para a comunicação. Ou seja, vai buscar soluções. Corre com esse tempo, racionaliza, é tempo de racionalizar. Depois que entrar, aí você pode, já dentro da casa, pegar o diagnóstico que foi feito, pegar as informações que foram coletadas e poder trabalhar com elas. Mas, nesse momento, foca. E vai lá na trilha. Se você for lá na trilha e não encontrar um documento, pode dizer para a gente.
que aí a gente ou esqueceu, tá? Ou bota lá de qualquer jeito para vocês usufruírem. A Miriam acabou de fazer um checklist de como seguir os checklists. Obrigada, Miriam. Acho que o Sanei quer falar alguma coisa. Sanei, pode ficar à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu sou Sanei, participo da equipe de transição da prefeita eleita Dinaí Veloso. Eu sou de Timon, do Maranhão, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, aqui no Maranhão, a terceira maior cidade do estado. E a realidade nossa é um pouco mais branda, porque, embora seja uma prefeita nova, nós somos uma gestão de continuidade. O ex-prefeito, o atual prefeito, aliás, apoiou a atual prefeita, que foi sua secretária de Educação durante 7 anos e meio, e ela assume um governo que ela já conhece bem, até porque a Secretaria de Educação aqui nos últimos 8 anos foi a que recebeu o maior volume de recursos, o maior investimento do município, foi, digamos assim, a grande joia do atual governo. Mas, de qualquer forma, me preocupa 2 coisas e eu queria deixar aqui para o comentário de vocês, se puder desanuviar, como a gente diz aqui, um pouco as preocupações. A primeira delas é que, embora haja transições e que a escassez de informações seja alta, me preocupa também transições onde flui muita informação, onde, a fim de mostrar serviço, de parecer muito bem eficaz aquela gestão, acaba vindo um volume alto de informações que está ali apenas para encher linguiça, desculpa o palavreado, mas que efetivamente não vai significar muita coisa na hora que começar a gestão no dia 2 de janeiro. Então, daí eu não sei se a Miriam, se a Vivian, se os outros colegas aqui poderiam nos apresentar formatos, como utilizaram nas transições que participaram, uma forma de peneirar essas informações para que a gente pudesse efetivamente nos debruçarmos nesse primeiro momento naquilo que efetivamente importa e como a gente reconhecer quais são as informações que estão ali efetivamente para ajudar no início do governo e quais são aquelas que a gente pode, que não é que não sejam importantes, mas que a gente pode colocar para um segundo momento, para a gente, com um governo mais aquecido, a gente comece a observá-la. A outra pergunta que eu deixo é porque, assim, a gente está vivendo a transição até dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro é um dia mais festivo, onde nós vamos acompanhar a posse do prefeito, enfim, mas dia 2, meu medo é que a equipe de transição perca espaço para a equipe de governo, no sentido aqui, como já começou o governo novo, acabou a transição e vamos nos preocupar com a agenda dos 100 dias. Como que a gente mantém a equipe de transição participante das atividades de governo? Como que a gente pode transformar os números que nós vamos receber em efetivamente matéria-prima para as ações do governo que assume no dia 1º? Então, eu acho que foi a Miriam que disse que não existe receita de bolo, não poderia ser diferente num país do nosso tamanho, com a quantidade de municípios que a gente tem, com a diversidade de realidades que a gente tem, não vai ter uma receita que atenda todas as nossas realidades. Mas eu imagino que erros que algumas equipes já cometeram, sendo compartilhados conosco, vai nos aliviar também, vai mostrar caminhos que a gente pode seguir, outros que a gente não vai dar tanta importância, digamos assim. De antemão, eu também, antes de concluir, eu só queria dizer que hoje foi compartilhado no grupo a mentoria de ontem, e eu achei extremamente bem elucidativa a fala da prefeita Raquel Lira, em que pese as demais falas, mas a dela foi bastante entusiasmada, bastante de entusiasmo para a gente mesmo. Primeiro porque ela conseguiu falar a linguagem que eu imagino seja de todos os prefeitos que estão entrando na gestão. Ela conseguiu passar para a gente as angústias que ela passou, mas, ao mesmo tempo, falar que, espera aí, calma, vamos conversar, vamos ouvir todo mundo, e que dá para a gente caminhar bem para uma gestão que começa, em que pese todas as dificuldades que a gente vai receber. Então, eu queria renovar aqui só o agradecimento pela oportunidade de a gente estar podendo participar desse debate virtual e dizer que, para nós aqui de Timon, é uma experiência única que eu acho que a gente vai poder aproveitar muito com todos vocês. Obrigada, Sanei. Eu só vou pedir licença para a Miriam e para a Vivian, que acho que o Fabiano quer fazer uma pergunta e a gente responde tudo de uma vez para fechar para o próximo bloco, pode ser? Fabiano.
Alô, boa noite. Agora ouviu. Agora a gente está te ouvindo. Então, é porque eu estava aqui com meu fone de ouvido e eu pensei que todos vocês estavam me escutando. Eu acho que o meu microfone não estava rodando. Mas, assim, complementando um pouco, eu acho que essas informações são todas bastante importantes, Daiane. A Vivian e a Miriam falaram bastante dos dois cenários possíveis, mas, de repente, entra o Luiz e o Wilson e colocam essa situação em que eu acho que é a realidade da maioria de todos nós. Hoje, antes, por exemplo, agora a comunidade se apresentou com essa metodologia, uma proposta de metodologia que eu achei muito importante. Mas antes disso a gente estava se virando, e a maneira de se virar é justamente, eu fiz a mesma coisa que o Wilson e o Luiz fizeram. Tanto a sugestão que o Wilson fez do governo federal, aquele manual, que nós também baixamos, já fizemos o decreto, somos também uma gestão de continuidade, quanto o nosso Tribunal de Contas aqui também tem uma instrução normativa de 2016, que é a 02, o qual a gente está seguindo. A Miriam mencionou o fato de que as informações são muitas, nós temos muitas informações, e se cada vez que nós formos considerar que então muda um gestor, ou mesmo que seja um gestor de uma pasta, e não somente o prefeito, mas um secretário, a gente necessita fazer uma transição. Nós temos aí diversos gestores mudando o tempo todo durante a gestão, né? A própria gestão muda de secretário algumas vezes. Eu acho que é importante que a gente está fazendo pro forma, para ser bem sincero. Estou seguindo, todos nós sabemos, aqui pelo menos é mais fácil, talvez porque é uma continuidade de governo. As informações que nós temos, a gente acredita que sejam suficientes, e a gente está seguindo o que a legislação determina. O rumo que nós estamos dando é o mesmo princípio, é o rumo da continuidade, né? Estamos numa situação, como você mencionou, eu não sei se foi a Miriam ou a Vivian que mencionou justamente o fato de que algumas secretarias ou alguns municípios talvez estejam em uma situação onde necessita, agora pelo momento de pandemia, de mais recursos, e aí essa é uma característica que o nosso município, quando a gente analisa as contas, a gente percebe que nós temos, mas eu vejo também que nesse momento está, de certa maneira, um pouco paralisado, porque o fechamento de conta do exercício acontece no dia 31, né? Então, assim, nós temos até o dia 31 de janeiro, então vai estar apresentando esse relatório. Eu acho que era muito importante que a gente fosse objetivo no sentido de quais são efetivamente as informações que, para a gente não ficar perdendo tempo com uma quantidade de informações que todo mundo sabe que os municípios e estados têm uma quantidade de informação muito grande. Agora, como é que o que seria interessante filtrar? Eu acho que esse é o caminho que talvez pudesse ser dado. Eu não entrei na trilha ainda, não vi, hoje é meu primeiro dia, minha primeira participação, pode ser que esteja lá. Mas eu achei importante essa iniciativa, estou gostando muito do fato de que a gente vai poder ter essa luz e a gente pode ser direcionado por vocês. Tá? Então, assim, para mim, enquanto continuidade e não uma nova gestão, eu acho que talvez seja mais fácil. Eu imagino que alguns outros gestores que estão entrando vão ter muito mais dificuldade justamente em buscar e garimpar essas informações. Mas, assim, para a gente, talvez seja mais tranquilo. Era isso só que eu queria falar. Boa noite. Obrigada, Fabiano. Eu não ouvi você falar de onde você é, não sei se foi eu que perdi, mas... Eu não tinha falado. É de Araguaína, Tocantins. Nós somos um município aqui de 200 mil habitantes também, em torno de 180 a 200 mil. O último censo agora ficou prejudicado, como todos nós sabemos, mas é a segunda maior cidade do estado. A gente conhece Araguaína, a Comunitas foi parceiro da cidade no último ciclo. Vivian, você quer trazer um pouquinho das dúvidas do Sanei? Eu acho que também o próximo bloco a gente vai falar das principais entregas, e aí acho que vai ajudar bastante também as dúvidas do Fabiano. Acho que, em alguma medida, a pergunta deles dois converge, né? Quais são as informações que a gente deve garimpar, né? Acho bem legal, Fabiana, se você puder dar uma olhadinha na trilha que já está disponível, porque o checklist que a Miriam preparou, ele já dá um bom norte daquilo que
a gente considera como boa prática do que é melhor procurar na quantidade de dados que vocês vão encontrar. Mas, para além disso, acho que vocês devem priorizar os dados quantitativos, né? Então, o Sanei estava falando da quantidade de relatórios que ele recebeu. Então, relatório opinativo, desconsidero, lê depois. Assim, aquilo que é avaliação de programa, opinião da gestão antiga sobre o andamento do programa, como vai, e etc. Segundo momento. No momento em que vocês puderem ler isso com calma, vocês leem. Não é este momento. Esse momento é priorizar dados quantitativos e indicadores. Números que mostrem qual é a situação no município fiscal e para onde o município está indo, né? Então, quantas pessoas esse município atende em saúde e em educação? Qual é o número de professores? Esse número de professores é suficiente ou não é? Os números da pandemia, tem uma pressão de saúde que o município não dê conta, que a gente vai precisar, de repente, conveniar com o município do lado? O município tem equipamento de saúde? Enfim, eu acho que olhar os dados quantitativos e olhar aquilo também que vocês consideram como mais importantes para a gestão. Imaginando que se o prefeito promete alguma coisa muito grande, que precisa de uma legislação aí no início do governo, quais são os dados que justifiquem essa legislação? Ele prometeu criar um equipamento novo de saúde, não sei, ou alguma coisa que gere despesa grande. Olhar isso. Isso é importante para o prefeito, então isso é importante para eu olhar nos dados, né? Então, é fazer um deparo das prioridades do prefeito e daquilo que impacta no dia a dia real do município, né? Então, eu fugiria dos relatórios muito qualitativos, muito descritivos, e iria mais para os quantitativos e o que tiver de indicador. Se não tiver nenhum relatório desse tipo de programa, né, como está a avaliação da saúde, da educação, transporte, etc., focar nos dados orçamentários, porque aí eles, pelo menos, vão te dar um bom norte de como a gestão gastou e quais foram as prioridades aí dos últimos anos. Fora que a lei orçamentária já está votada, né? Então, isso também vai te dar uma boa ideia do que olhar. Onde é que o orçamento está? Para onde que está indo, né? Então, eu iria por aí. Miriam? Você está muda, Miriam? Desculpa. Eu queria só fazer uma referência, porque que os tribunais, né, têm tantas cartilhas já há tanto tempo, e a cada ano vem atualizando isso, porque eles perceberam como era ineficiente, como gastavam depois muito recurso público, tendo que deslocar suas equipes para corrigir as falhas da transição nos vários municípios, além de não terem estrutura para isso, eles não tinham corpo técnico suficiente para isso. Então, eles começaram a preparar essas cartilhas, isso é universal no Brasil. Se você quiser baixar a cartilha de todos os tribunais, você vai encontrar, né? O Estado de Pernambuco deu um passo à frente. Em 2014, além de lançar uma instrução normativa que tinha uma cartilha, criou a lei de transição. E essa lei de transição se estende aos municípios. Então, o importante é que o foco dos tribunais é muito para a área fiscal, a responsabilidade fiscal. E a gente precisa avançar nisso. Nessas cartilhas dos tribunais não existem as outras áreas. Quando existem, é mais para ver se há o cumprimento do mínimo, para verificar junto à LRF como é que está o limite prudencial. Então, é preciso a gente avançar nessas cartilhas que são maravilhosas, já trouxeram um grande avanço. Antes só havia isso, né? E avançar e levar isso para as outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem umas planilhas que estão divididas em 10 tópicos da administração. Tem as informações básicas, as informações de infraestrutura, aí você vai poder dizer como é que está os seus equipamentos públicos e qual é a cobertura, quais são os programas existentes, quais são as informações referentes à gestão de pessoas, os gastos de determinada área, convênios, parcerias, contratos, as providências e informações adicionais. Isso daí, se a gente tivesse muito tempo, dava para a gente pegar, e é isso que
que eu proponho a vocês que vocês façam isso durante a gestão, né? Para poder avançar nisso. Fora isso, se vocês quiserem só seguir o básico dessa planilha, lá tem só uma planilha básica, que vai trazer quais são os planos que existem na prefeitura, as metas, né? Os números, a cobertura dos serviços. Por exemplo, na área da educação, a gente está passando por essa pandemia, houve um achatamento na renda das famílias públicas, né? Das famílias brasileiras. Há muito provavelmente, vai haver, muito provavelmente, a escola pública vai ter que recepcionar essa demanda. Então, assim, as famílias estão tirando seus filhos da escola privada e estão migrando para a pública. A escola do seu município está preparada para isso? Então, isso é uma informação que você tem que ver. Como é que está a estrutura das suas escolas? Como é que foram as matrículas? Como é que está a lista de matrícula? Isso aí você precisa saber. Agora, tem um item lá que é priorizando informações. E está dividido em subtópicos. Você tem que ver, como a gente já falou aqui, os contratos. Quais são os contratos, convênios, termos de parceria que vão vencer em dezembro, principalmente se for de serviços essenciais. Você tem que ver isso, que for vencer em dezembro ou que for vencer em janeiro. Isso tem que ser visto, né? Para saber o que é que vai se fazer. Há a possibilidade de fazer um aditivo? Não. Então, quando entrar a justificativa para que o prefeito ou a prefeita façam um decreto para que esses serviços sejam não tenham descontinuidade, né? Então, por exemplo, os processos que estão em licitação, qual é o andamento desses processos? Como é que está a fase desses processos? Para poder fazer uma previsão de se já está objeto para ser adjudicado, como é que está a fase? Você precisa saber disso, né? As compras que foram feitas, né, as aquisições que foram feitas na pandemia, como é que foram feitas essas aquisições? Porque a gente sabe que houve um certo superdimensionamento de algumas coisas. Então, você precisa ter essa informação. Quais foram as compras realizadas, as aquisições de serviços e produtos para a pandemia? Você precisa conhecer os planos municipais de contenção, de enfrentamento à pandemia, tanto os planos municipais como os planos setoriais. Qual é o plano setorial da educação para enfrentamento? Qual é o da saúde? Qual é a da assistência social? Qual é a de gestão e finanças? E precisa colocar esse pessoal para conversar junto, né? Porque a gente falou já outra vez, a administração pública é sistêmica. Você não pode querer só que seja a secretária ou o secretário de saúde trazendo as informações para vocês, porque, por exemplo, o achatamento na renda prejudicou a vida das famílias, e essas famílias correram para a escola. Então, o PENAT, por exemplo, aliás, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação, continuou subsidiando essas famílias. As famílias, os pais e mães perderam os empregos. A assistência social teve que dar apoio para isso. A escola teve que dar apoio. Então, essas secretarias precisam conversar junto. E tem que focar, além de todos esses problemas da pandemia, quais são os problemas que a sua cidade tem? Você conhece o seu município. Mas, assim, tem a pandemia, tudo bem. Mas tem problema de água? Tem problema de chuva? Né? Tem problema de morro, que em regiões de serra acontece muito isso. Você tem que ver quais são as ações que a pasta, seja de defesa civil, seja de infraestrutura, tem para isso, porque não é só a pandemia, existem outras. E tem mais. Você precisa ver quais são as ações judiciais, né? Quais são os termos de ajuste de conduta. A saúde é muito judicializada, então você pode, de repente, pegar muitos problemas de judicialização de medicação. Então, você precisa saber dessa informação. Você precisa saber qual é a situação dos servidores, como eu falei anteriormente. Quem é que está de férias? Quem é que realmente está trabalhando ou está afastado? Você precisa saber da real situação dos servidores. Como é que se acessam os sistemas de informação? Quais são os endereços? Quais são as senhas? Quais são os usuários? Quem é que está com a chave da prefeitura? Você precisa ter uma listagem das pessoas da prefeitura que tinham cargo, que ocupavam cargo,
porque essas pessoas, a partir do dia 1º de janeiro, possivelmente não estarão na prefeitura. Eu já vi prefeituras que, quando o novo prefeito ou a nova prefeita chegou lá, não tinha ninguém, a prefeitura estava fechada. Então, coisa simples, a chave da prefeitura, onde é que está? Né? Estoque, material, combustível, todas essas coisas. Quais são as normas? O que é o conjunto de normas que você precisa, de atos normativos que você precisa já na primeira semana providenciar? Então, tudo isso, e respondendo um pouco à resposta do Sanei, vai depender muito da condução, vai depender muito da coordenação da equipe de transição, esse papel, porque o trabalho da equipe de transição, por meio de lei, por meio de decreto ou de portaria, se encerra com a posse do prefeito ou da prefeita. Acabou ali o trabalho. Mas os produtos que a comissão entregar vão subsidiar a gestão. Então, por exemplo, a gente tem o livro de transição, que a proposta é que o novo secretário ou a nova secretária receba um raio-x daquela secretaria. Está aqui. A secretaria é isso aqui. E a partir desse conhecimento, vai poder, com a Agenda 100 e tendo as prioridades, aí tem as dimensões políticas, as dimensões econômicas, as dimensões sociais, que você pode caracterizar quando vai fazer a Agenda 100, que vocês vão conhecer depois, tá? Eu ia falar isso, Miriam. A gente estava aqui em coleta de dados, né? Mas eu queria entrar exatamente nisso. Queria que talvez a Vivian trouxesse um pouquinho e a Miriam complementasse, mas tá, a gente coletou um monte de dados, a gente tirou um monte de informação, vocês deram várias dicas sobre isso. Quais são os principais produtos que eles precisam consolidar, enfim, para entregar essas informações? Estou falando ali de livro de transição, que a Miriam trouxe, Agenda 100, calendário setorial. Por onde começar e quais são as prioridades, Vivian? Acho que, só complementando o que a Miriam falou agora para o Sanei, sobre como e eu esqueci de falar isso na minha fala, sobre como a equipe de transição pode ser útil para a formação do governo, né? Existem basicamente 2 times de transição, né? Os que estão saindo e os que estão chegando. É muito importante que esses que estão chegando, que fazem parte da equipe de transição, sejam pessoas que comporão o governo, né? Não faz tanto sentido eu montar uma equipe de transição com pessoas que não estarão na máquina depois para justamente fazer esse papel de continuidade, né? Porque é muito difícil a gente acreditar que só a entrega do relatório por si garanta que todas aquelas ideias, todas aquelas discussões sejam incorporadas ao longo da gestão. Então, acho que no mundo ideal, as pessoas que compõem a transição da parte do governante eleito, elas devam ser utilizadas na máquina e devam fazer esse papel mesmo de incorporação dos dados, e, enfim, das discussões feitas. Sobre o que a Dai falou agora dos produtos da transição. Eu acho que, de novo, varia muito do que o prefeito eleito acredita que deve ser a cara do governo dele, né? Então, eu acho que a primeira lição não adianta a gente pegar o modelo da transição do município vizinho e tentar implementar aqui, porque essa mimetização não existe, né? Assim, o que o prefeito pretende para esse município, quais são as grandes dores desse município? Acho que é um pouco por aí que a gente tem que pensar o planejamento. E habituou-se aí no Brasil os tais 100 dias, né? Os cabalísticos 100 dias. Acho que e aí a Miriam é especialista nisso, vai poder falar melhor que eu, mas desde a transição do Fernando Henrique, a gente trabalha os 100 dias como esses 3 meses grandes e cabalísticos, né? E, primeiro, porque intui-se que esses 3 meses o prefeito eleito ele possui uma legitimidade política grande, porque ele foi eleito. Então, esse fôlego que a eleição traz, ele é muito importante. Então, a população sabe quem é a pessoa, a população votou na pessoa, a população está acreditando nessa pessoa. Então, é muito importante aproveitar esse momento político de legitimidade. Então, nesses 100 primeiros dias, acho que as grandes mudanças, elas devem acontecer nesse período. E as mudanças estruturais, elas devem acontecer preferencialmente nos 10 primeiros dias. Então, vai extinguir secretaria, vai juntar a secretaria, coisas que podem ser feitas por decreto, evidentemente, né, que não precisem da aprovação da Câmara Municipal.
todas essas mudanças estruturais que dependem único e exclusivamente de atos do prefeito, elas devem ser feitas o mais rápido que puder, assim, de preferência no dia 1, está publicado lá como vai ser a nova estrutura. Porque é muito difícil ficar fazendo esses arranjos durante o governo e isso perde um tempo muito grande de composição política, né? Então, acho que isso é importante. Então, logo a Câmara de Vereadores seja aberta, todos aqueles projetos de lei considerados prioritários, eles já têm que estar prontos. Então, a equipe de governo no primeiro mês já tem que estar preparando tudo aquilo que precisa ser enviado para a Câmara e que precisa de uma discussão mais rápida, né? Então, o que o prefeito se comprometeu na eleição, ou qual grande mudança que vai ser feita de estrutura na prefeitura que precisa de uma discussão na Câmara de Vereadores, ou, enfim, qualquer pauta legislativa que precisa ser mandada com urgência aí nesses 3 primeiros meses, ela deve ser construída antes da Câmara voltar, né? Então, acho que esse é um produto muito importante, né? Pensar qual é a pauta legislativa e de que forma o prefeito vai pautar a Câmara, né? Porque os projetos de lei de autoria do Executivo vão pautar a Câmara nesse primeiro momento, e se for também uma Câmara de novos vereadores, né, se a mudança na composição da Câmara tenha sido grande, eles também vão estar entendendo como é que funciona isso. Então, o papel do Executivo nesse início do mandato legislativo também é muito importante, né, porque você pauta como é que vai ser o início do legislativo. E também, acho que é muito importante pensar nos produtos de comunicação. Como é que eu vou falar com o povo? Porque a comunicação, ela é estratégica. A gente não pode pensar a comunicação só como mera informação e nem como propaganda no momento da campanha eleitoral, né? A comunicação é estratégica. Ela melhora a forma com que eu me comunico com a população, ela melhora a forma com que a população utiliza os serviços públicos e ela melhora os serviços públicos, né? Porque se eu me comunico melhor, eu estou entendendo melhor o que o cidadão quer e, de repente, ele também está me trazendo novos inputs de coisas que eu não tinha ideia se não tivesse essa comunicação, né? Então, acho que é muito importante pensar num plano de comunicação que perpasse a gestão, pensar no plano de 100 dias, priorizando essas coisas que são grandes e estruturantes, né? Então, a gente brinca que o band-aid tem que ser tirado rápido. Se for te fazer algum pacote de coisas que não sejam tão populares, também esse é o momento, né? Vamos aproveitar a captação aí do momento eleitoral e o quanto as pessoas estão próximas do eleito. Acho que um pouco por aí. Obrigada, Vivian. Acho que a Miriam quer complementar, que ela está ali só de olho nos checklists. Vivian, eu vejo ela ali toda empolgada. Eu vou falando e eu vou vendo. Eu vou só pedir desculpas e licença a você, mas dessa vez eu vou discordar de você. Eu concordei com a maioria das coisas que você falou. Agora, nesse momento, eu acho que se for uma gestão de continuidade, sim, uma reeleição, né, principalmente, então aí tem um capital político importante, aí eu acho que cabe fazer assim as mudanças, né, por já se conhecer a prefeitura, por já se ter experiência com essas demandas trazidas pela pandemia, eu acho que pode se arriscar a tirar o band-aid de vez, sabe? Aproveita aí o capital político e faz aí a mudança de vez. Agora, para uma gestão que está começando agora, eu diria como o mestre Ambrósio aqui em Pernambuco, terra alheia, pisa no chão devagar. Procura conhecer a prefeitura, não chega querendo mudar tudo, não chega querendo mudar as pessoas. Eu sei, faz parte da política, né? Os cargos de coordenação, de direção e por aí vai, serem alterados, né? Por conta dos acordos, embora a gente saiba que isso não deve ser levado ao pé da letra. Ontem a gente ouviu, inclusive, uma frase muito interessante, a gente deve colocar nos cargos as pessoas que os cargos precisam, né? E não as pessoas que precisam dos cargos. Então, é isso, a gente precisa ter esse olhar para a gestão e respeitar o conhecimento de quem está
dentro da casa. Porque, por exemplo, vamos lá para o plano de contenção e enfrentamento à Covid que está sendo feito pela Secretaria de Educação, que vem construindo isso há 8 meses, né? 8 ou 9, desde que começou. A gente tem mudanças estruturais na Secretaria de Educação. Por exemplo, o Fundeb mudou, a arrecadação do Fundeb mudou, o Estado de Pernambuco, só nesse período da pandemia, teve uma perda de mais de 130 milhões, porque está mudando a forma como o Fundeb vai ser repassado, né? Agora ele tem uma ligação direta com a aprendizagem. A outra coisa que precisa ficar de olho é que a BNCC, a Base Nacional Curricular, está sendo implantada, então isso já é uma transição bastante difícil, então você precisa dessa equipe que construiu esse conhecimento. Imagina se você chega no dia 2 e diz, eu vou mudar toda essa equipe, vou botar a minha nova, porque tem expertise, tem isso, tem aquilo, mas você não conhece a realidade local. Então, eu diria, se for possível, chega com o diálogo, chega com a comunicação, como você falou, chega chamando para a gestão conjunta, sem imposição. Depois, quando você... Porque, de repente, o que acontece nas mudanças de gestão? Perdem-se bons quadros. Porque, mudou, é outro partido, eu não quero, tiro essa pessoa porque ela é de outro partido. E ali estava um excelente servidor, uma excelente servidora. Então, chega, conhece, deixa de lado aquelas tensões políticas que foram vivenciadas e conhece o terreno e aí você implementa as mudanças. Agora, Dai, voltando à pergunta, acho que é importante entregar números, como o Vivian falou. Entregar assim, qual é a estrutura da prefeitura, qual é a cobertura, quais são as metas, onde é que eu preciso agir. Qual é o orçamento? Esse orçamento desse ano não foi aprovado por essa gestão que vai entrar, mas neste momento da transição, o coordenador da transição ou alguém da transição pode conversar com alguém da Câmara, que foi o relator do orçamento, para ver de que modo, como é que foi pensado esse orçamento e ver se cabe alguma forma de alteração. Então, é momento de diálogo. Eu acho que a pandemia, eu falo muito na pandemia, porque eu acho que foi assim, não aconteceu por acaso. Ela veio para mudar mesmo. Então, eu acho que a gente consegue as mudanças com diálogo. Então, as entregas são numéricas, podem até ser cartesianas, mas as conquistas virão por meio do diálogo. Obrigada, Miriam. Eu queria aproveitar, então, para abrir para perguntas, para a gente tirar dúvidas sobre essas principais entregas. A gente falou um pouquinho de agenda 100 dias, mas tem algumas outras coisas que a gente precisa finalizar. Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Se vocês quiserem, já pode até abrir o microfone. Tudo bem, se vocês não tiverem pergunta, a Vivian e a Miriam têm. Acho que... Não sei se o Ed Wilson... Pode escutar? Okay. Sim. Bem, boa noite. Meu nome é Ed Wilson. Eu estou na equipe de transição aqui do município de Ananindeua, no estado do Pará, região metropolitana da capital do estado. O município com aproximadamente 600 mil habitantes. Eu acho que a gente percebe nesse debate, nessa conversa, aquilo que eu acho que a Sanei colocou, da dificuldade dessa transição, dentro da transição, da equipe de transição, da equipe de governo. Aqui, isso fica claro nas últimas falas, porque ao mesmo tempo que a gente faz uma discussão que historicamente ocorre com as equipes de transição, delas terem equipes voltadas para a área do jurídico, para a área da contabilidade, para a área da economia, para a área das finanças, a gente se depara depois com a gestão com as políticas específicas, né? No caso da saúde, da educação, da ciência social. E aqui a gente tentou resolver com o prefeito eleito, o doutor Daniel, um jovem também de 34 anos, já
uma definição prévia dos atores que vão estar à frente dessas secretarias. Não dá para a gente discutir educação sem tratar na transição de lotação, porque a gente assume, olha que esse ano está complicado, sem ter informação sobre calendário escolar de 2020, como é que ficou, o que está previsto, porque agora já é definido 2020, o calendário de 2021. Então, tem coisas que a equipe de transição, por mais que a gente não, historicamente, a gente não avança, porque há muita dificuldade entre esse público da equipe de transição com a familiaridade com essas políticas públicas, né? E, normalmente, os secretários e aqueles que vão chefiar as secretarias são definidos muito tardiamente. Aqui, praticamente, essas secretarias todas foram definidas com antecedência, isso tem contribuído, porque os novos secretários estão indo junto com a equipe de transição e depois continuando esse processo. É evidente que aqui isso favoreceu-se por conta de ser um governo não de proximidade, não vou nem dizer continuidade, mas de proximidade, e isso está favorecendo esse processo de discussão. Saúde, tem coisas que não são contratuais, são pactos federativos entre município, Estado, União, alcance de metas, questões que vão, agora já em janeiro, serem levadas em consideração e que provavelmente o município não alcance, e que o gestor vai ter caso não houvesse essa relação, a gente precisaria de alguma forma estar captando esse tipo de informação para estar repassando para a equipe que efetivamente vai estar à frente do governo. Então, é mais comentário, como isso logo no início foi colocado, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar em equipes de transição, porque normalmente se coloca, olha, tem essa equipe aqui clássica de 5, 6 pessoas, dependendo do porte do município, e há até indicativos fortes dos órgãos de controle, TCM, que sejam advogados, contadores, né? E uma equipe de complementação, aqui o TCM editou uma instrução normativa nesse sentido, e que não avança para outros profissionais. Mas como é que a gente resolve isso? Eu acho que, como a Vivian colocou, né? É desde o início do governo, partindo por uma política que consolide informações e dados, porque mesmo na continuidade ou na proximidade, às vezes não é que não tem informação, é que a secretaria não teve tempo para não consolidou essas informações durante a gestão e após a finalização da mesma perda da eleição, não é de um instalar de dedos que a gente consegue consolidar e, às vezes, repassar coisas que estão dentro desses órgãos, dentro dessas estruturas, mas que precisam de um determinado, uma peneira dessas informações para repassar para as equipes. Às vezes é só a não intenção de passar, às vezes é não saber como repassar essa informação para contribuir. Obrigado. Acho que a sua fala, Ed, ela dialoga muito com o que a gente chamou a atenção no começo da conversa, né? Do mundo ideal e do mundo real, né? No mundo ideal, a gente viveria uma transição em cada área setorial da prefeitura, né? Esse grupo menor de 5 ou 6 pessoas faria a transição para o prefeito, né? Da situação fiscal e mais geral da cidade, e cada secretário teria uma transição específica com a equipe do secretário novo que está chegando. A gente sabe que isso é muito difícil, mas o relatório de transição que a Miriam comentou, que é o caderninho de transição, que a gente acredita que seja um modelo bacana de você entregar para o secretário no momento em que ele está assumindo a pasta, esse é o mínimo necessário para que a pessoa assuma aquela atribuição, né? Quais são as informações mínimas necessárias para que ele sente na cadeira e se sinta confortável para, enfim, ser o secretário ou a secretária daquela secretaria, né? E eu acho também que é muito importante esse relatório de transição vir acompanhado de quais são as expectativas do prefeito de cada área. Porque talvez esse seja um momento importante do prefeito fazer uma espécie de acordo de resultados com o secretário que ele está convidando, né? Olha, educação, que foi o exemplo que você deu, a minha promessa para educação é aumentar a vaga em creche. Eu falei isso em todas as comunidades que eu visitei durante a campanha. Então, a minha promessa para essa secretaria é aumentar a vaga em creche. Então, olha, a primeira coisa que está lá, sua obrigação é aumentar a vaga em creche. Enfim, aqui é um exemplo
hipotético, mas é um exemplo que certamente passa por muitos municípios, mas é entender que não é que o secretário, no momento que ele assume, ele não está assumindo uma agenda dele, porque todo mundo tem ótimas ideias, né? Eu tenho ótimas ideias para o licenciamento de São Paulo, mas eu sou secretária de um prefeito que foi eleito. Então, as ideias dele é que são legítimas. Então, a condução da secretaria que eu tenho que fazer é com base naquilo que o eleito determina, né? É claro que o secretário também tem algumas agendas que ele pode tocar e tudo bem, mas as agendas que são prioritárias para o prefeito, elas devem ser tocadas. Então, acho que esse momento em que você convida o secretário novo, além de você entregar essas informações do histórico da secretaria e daquilo que ele está encontrando como realidade, é muito importante aproveitar esse momento para fazer esse acordo de resultados com o secretário. Olha, minha prioridade para a educação é essa, para a saúde é essa, para a habitação é essa, arranca a página do plano de governo e fala, isso aqui você vai ter que fazer, porque foi isso aqui que eu prometi. Até para a gente parar de chamar o plano de governo de obra de ficção, né? Que acho que alguém falou isso aqui em algum momento, né? Que muitas vezes o plano de governo é uma obra de ficção. É porque a gente não pactua isso direito, né? Tem que dar obrigação para o secretário. E também isso, em muitos casos, deixa o secretário mais confortável, né? Não, eu tenho um norte, eu sei para onde eu estou indo, né? Porque carro desgovernado é a coisa mais fácil de acontecer num governo, né? Você olha e fala, para onde está indo? Não sei o que está acontecendo. Então, acho que é bom, e talvez isso dialogue também com a pergunta do Sanei, a gente ter essa noção do quanto a transição é um momento mesmo de passagem, não é só a passagem da cadeira de um para o outro, da faixa de um para o outro, é a passagem de um momento, né? Então, qual é o momento? O que esse momento está pedindo? Quais são as transformações que esse momento está pedindo? E o que se espera do momento seguinte, né? O que se espera do momento seguinte é o papel do prefeito, é muito importante que ele diga o que é. Porque também se ele não sabe para onde a cidade vai, qualquer lugar que a cidade chegue, tá bom, né? Obrigada, Miriam. Bom, eu queria perguntar... Vivian. Eu comecei a errar agora, ainda estava bem, estava segurando. Eu queria ver se alguém mais tem algum problema, enfim, alguma questão. Acho que aproveitar a Miriam e a Vivian aqui para tentar resolver seria bem bacana. A gente tem mais uns minutinhos. Não sei se alguém quer dividir alguma preocupação, alguma questão que está acontecendo no município. Resolver é um pouco de pretensão, né? A gente adora dar palpite. A gente pode tentar ajudar. Compartilhar, Daiane, um caso específico que a gente viveu aqui, que mostra como que é importante essa equipe de transição. Embora hoje a nossa transição seja de continuidade, com a prefeita que faz parte do mesmo grupo político, nós assumimos há 8 anos atrás, vindo da oposição. E, na época, eu ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Social, e quando eu fui pegar o relatório da pseudo-transição, nada republicana, que a gente enfrentou, numa cidade do interior do Maranhão, o relatório da última gestão dizia que nós não tínhamos trabalho escravo aqui. Desculpa, trabalho escravo não, trabalho infantil aqui no município. Então, é óbvio que é uma obra de ficção, um trabalho desse, você achar que numa cidade como do interior do Maranhão, que enfrenta os desafios de todos os outros municípios, mas especialmente aqui no Nordeste, nós não vamos ter trabalho infantil a ser enfrentado. Então, isso foi obra de um documento de uma equipe de transição, da equipe que passou para a gente. Enfim, então, isso marcou muito o tempo que eu fiquei ouvindo vocês falando aqui, porque há que se também receber esses números, mas olhá-los com um olhar mais crítico, mais cético, para a gente saber exatamente o que nós estamos recebendo, principalmente no caso dos colegas que forem assumir uma gestão vindo de outro grupo político, porque não é sempre que essas informações irão ser compatíveis com a verdade. E aí, a seguir do que foi, inclusive, dito ontem, não tem parceiro mais importante nesse momento, na minha opinião, do que o Ministério Público. Eu acho que, Sanei, a gente precisa olhar os dados também e entender qual a história que os números estão mostrando, né? Porque também receber uma lista do supermercado dizendo 10 escolas, 8 creches, 20 professores, não diz nada. 20 professores é pouco, 8 escolas é pouco. As pessoas estão sendo atendidas ou elas não estão sendo atendidas, né? Então, entender os números como qual história que esse número está contando e o que ele me conta da política pública
sobre qual ele diz respeito, né? Então, eu tinha dito que a gente não deve olhar tanto nesse momento os dados opinativos, mas também olhar os dados quantitativos dentro de um contexto, né? Um dado reflete em outro, que reflete em outro, que desdobra em outro. Então, por isso que o checklist que a Miriam preparou é tão importante, porque ele já dá um norte daquilo que a gente pode olhar e qual historinha esse dado está contando, né? Porque é muito mais relevante eu saber se as crianças estão sendo atendidas do que saber simplesmente o número de professores, né? Porque se eu tiver 200 professores para 5 milhões de crianças, não me parece razoável. Então, olhar sempre os números com essa desconfiança, mas também entendendo que eles precisam me contar uma história. E se eu preciso explicar aquele número demais, tá ruim. O dado tem que ser intuitivo. Se eu precisar de 800 planilhas ou folhas para explicar uma tabela, a tabela está mal feita. Desiste dessa tabela e parte para outra, porque a tabela precisa contar uma história. Se você precisa de um relatório de 80 páginas para explicar uma tabela de 10 linhas, rasga a tabela, ela não serve. Muito bom. Bom, eu acho que a gente está encaminhando para o final. Se ninguém tiver mais um complemento, alguma coisa, eu ia pedir para a Miriam e para a Vivian fechar, enfim, com esses principais passos, dar um resumo um pouco do que a gente falou aqui e um guia para quem está saindo. E aí, lembrando que a mentoria de amanhã vai ser muito focada nas ferramentas, principalmente as ferramentas que a Miriam citou aqui hoje. Então, vai ser uma coisa muito mais prática. Se vocês quiserem um complemento para a conversa de hoje, vai ser bem interessante que mantenha as mesmas pessoas. Miriam, você faz você encerra para a gente, faz uma palavrinha final aí depois da Vivian? Falo sim. Eu queria só retornar ao que Sandy falou sobre a essencialidade das informações. E eu volto à história da metodologia. Na comissão de transição, a gente precisa definir papéis. Então, a gente precisa de uma retaguarda para receber a informação e analisar a informação e ver se aquela informação volumosa tem qualidade, né? Qual é a integridade dessa informação? Então, nas equipes de transição de vocês, coloquem sempre pessoas com conhecimento para analisar aquelas informações que estão sendo coletadas, porque senão não vai fazer sentido. Há realmente algumas histórias em que entrega-se um volume muito grande de informações, inclusive dizendo a comissão de transição não vai ter tempo de analisar isso, né? Mas a gente está entregando. Então, assim, é importante definir os papéis da comissão de transição e uma atividade super importante é a análise das informações, para, inclusive, saber se vai precisar aprofundar naquele conhecimento, porque é a partir desse conhecimento, desse olhar, que vai haver as sugestões para a Agenda 100, por exemplo, né? Dizer não só para a Ed, mas também para todo mundo que está com a gente até agora, que tem um documento lá, um roteiro que a gente fez chamado Caminho das Pedras, né? Obtendo informações em fontes oficiais, e aí tem um passo a passo de vários modos de se obter as informações. E a gente termina com o Ministério Público, né? E se o Ministério Público não for suficiente, a gente termina com o mandado de segurança, para que a informação chegue até a gente, porque isso é a garantia constitucional, está lá no artigo 5º, né? Agora, veja, lembrando que todos os sistemas, eu vi que você falou, a gente precisa dos dados, mas os dados podem não estar disponíveis. Nesse caminho, está a gente mostrando onde é que pode ser, por exemplo, buscados os dados de educação, os dados de saúde, porque o gestor de saúde, por exemplo, ele é ordenador de despesa também. Ele não é responsável somente pela quantidade de equipamentos que tem da rede básica, ele é responsável pela saúde. Então, ele é responsável por prover, por elaborar os arranjos com parceiros, cidades parceiras, cidades que são referências, ou portas, né, abertas, como chamam, para receber as demandas que o município não puder atender. E se esses sistemas não estiverem preenchidos, não é só o dado, não. Não é só a informação, não. Se esses sistemas não tiverem preenchidos, o repasse da verba também não chega para a prefeitura. Então, está lá nesse caminho,
um roteiro que a gente chamou de Caminho das Pedras, fontes alternativas para quem está tendo dificuldade de receber as informações agora. Bom, prazer bem grande falar com vocês. Acreditem na transição. Ela é realmente o elo entre essa gestão que está encerrando, seja de continuidade ou de recomeço, e é por meio da transição dialogada que a gente vai conseguir conhecer minimamente, né, racionalizando o que pode ser coletado nesse momento, analisando para ver a essencialidade e a superficialidade da informação, para poder subsidiar esses instrumentos, a Agenda 100, que a gente vai disponibilizar para vocês a partir de amanhã, para vocês trabalharem. Grande prazer, a gente vai estar sempre aqui para conversar e para, como diz Vivian, dar pitaco. Muito obrigada. Bom, obrigada, Miriam, obrigada, Dai, pessoal da Comunitas e todo mundo que está aqui até agora. Não é nem um pouco trivial, são 8h20 da noite, está todo mundo cansado, trabalhando para burro aí nesse período de transição. Então, primeiro, obrigada em nome de todas as pessoas que moram em seus municípios, por vocês estarem aqui participando dessa jornada e fazendo esse esforço do que a Miriam disse, que é esse elo de uma gestão e outra, né? Esse elo republicano que a gente acredita tanto que é fundamental para que as políticas públicas sejam aprimoradas e a vida das pessoas transformadas. Então, obrigada por vocês terem estado aqui com a gente, e pessoal da Comunitas, obrigada pelo convite. Miriam, foi um prazer aprender com você. Uma outra hora a gente fala sobre as nossas discordâncias. Só foi uma. E é isso, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Enfim, acho que queria agradecer vocês, agradecer Miriam, agradecer Vivian, todo mundo que participou e que esteve aqui com a gente até esse momento. Mariana, que abriu a câmera, que está comigo nessa. A gente está tocando essa jornada junto com o restante da equipe, enfim. Só agradecer, e aí amanhã, quem não tiver no grupo do WhatsApp, se quiser entrar, amanhã a gente coloca os links lá, enfim, para entrar na mentoria, e é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada e boa noite, gente.